Ah, Pessoal, deu 7h30. Vamos fazer a nossa prece? Ah, vamos. então vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Maria, aos nossos mentores, que nunca se cansam de nos iluminar, de nos guiar, de nos intuir, para que possamos cada vez mais continuar nessa nossa caminhada, sempre pelo caminho que Jesus nos ensinou, pelo caminho da retidão, caminho da caridade para com o próximo, da caridade para conosco, e também para que possamos, hoje, absorver o máximo possível dos ensinamentos que serão passados pelo tio Jorge. Possamos, com essas lições, aprender cada vez mais, para não errarmos tanto quanto a gente vem errando. E só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos juntos, mesmo que online. Estamos todos na mesma sintonia, e essa sintonia de amor e de aprendizado possa nos guiar sempre, e que possamos estar sempre com essa luz e com essa vontade de aprender. Que assim seja. Sim, seja. Seja. Agora sim entrou mais gente, né? Entrou a Letícia. Entrou o Clebão também. Sejam bem-vindos. E vamos hoje então fazer 4 capítulos, né, gente? Do nosso livro aí que eu já vou compartilhar. Compartilhar, deixa eu ver, uma janela. Uma janela. Ué, cadê o. Cadê o trem? Achei que eu tinha. Tá aberto aqui. Não tô vendo. Não tô vendo o. Eu não tô vendo o PDF aqui. Deixa eu cancelar, vou tentar de novo. Ele tá aqui. Compartilhar. Compartilhar uma janela. Ah, agora apareceu. Compartilhar. Ai, tô com medo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Do principal, você que vai querer marcar? Sim, sim, estou conseguindo. Assim embaixo. Ah, então tá bom. Tem. Deixa eu fechar aqui. Ciro, ali tem estojo, não tem? No armário? Deixa eu subir aqui. Então vamos lá. Capítulo 1, Em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Então, essa é uma estrutura que se repete em todas as outras obras para trás, né? Já falei disso. Um diretor espiritual, ele faz uma palestra que vai anteceder o trabalho que vai acontecer no livro. Então aqui ele está falando, Clarencio, né, o ministro Clarencio, vai falar sobre a prece. E ele diz que todo desejo convincente é manancial de poder. Todo desejo, né? Quando a gente emprega a força do nosso pensamento em algum objetivo. E aí diz que a planta, né, ela tem o desejo de se multiplicar e assim acontece. Mas aí alguém pergunta, mas todo pedido tem que ter alguém que o ouça. Quem responde, né,
aos rogos, aos pedidos, aos desejos das plantas, por exemplo. Aí ele disse, a lei, né? A lei de Deus, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. Então, dos seres mais angélicos até os seres nas furnas do umbral, eles, às vezes até inconscientemente, trabalham para os desígnios de Deus. E esse trabalho é feito de várias formas. Aqueles seres angélicos, né, mais próximos de Deus, eles interpretam a vontade dele com mais clareza e botam essa roda para funcionar, chegando a nós e até a seres que estão atrás de nós na evolução também. A lei de Deus, ela é perfeita e abrange todo o universo. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, tá vendo? Que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Viu, gente? Em todos os meios, o trabalho de Deus, ele é executado. Pelos seres angélicos, eles fazem conscientemente e eles atuam diretamente. Os seres mais inferiores agem por instinto também, mas eles fazem o trabalho porque eles trabalham orientados pela lei, mesmo que inconscientemente. Qualquer coisa que queiram comentar, gente, é só falar. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Tá vendo? Aqui está falando os desejos banais, é ali mesmo, mais perto. Tudo acontece dentro da nossa própria esfera, sendo que, como a gente vai ver mais para frente, a nossa prece, desejos de expressão mais nobre, elas podem até furar esse teto, né, e alcançar seres mais angélicos. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si as qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para infinito amor e para infinita sabedoria. Boa noite aí, pessoal que está chegando, a Zilda também, né? A Kelly, eu não falei dela naquela hora. Boa noite. Boa noite. Eu marquei muito aqui, gente. Eu costumo marcar menos o texto.
mas é porque tem coisas importantíssimas que estão sendo faladas aqui. É a primeira palestra do Clarencio, né? Então a gente tem que entender, isso aqui é a base, né? E aí o Ô, tio irmão... Jorge, Oi? eu tinha levantado a mão, mas eu acho que você não viu. Não vi mesmo. É porque assim, ó, nesse primeiro capítulo aí, quando a gente vê lá falando sobre coisas banais, né? Aham. O que seria pedidos banais? Assim, aí eu fiquei com essa ideia na minha mente, tentando compreender o que seria pedidos banais. Pedidos banais são infinitos, mas até mesmo para você comprar um carro, entendeu? Coisas materiais, para dar certo, sei lá, uma viagem que você queira fazer, alguma coisa, são pedidos banais mesmo, né? E a gente vai ver aqui exemplo, mais para frente, de pedidos que furam essa linha dos pedidos e atinge lugares mais altos que a pessoa às vezes nem imaginou, tá? E o irmão Hilário perguntou: um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Não é? E aí Clarencio fala: vamos evitar a palavra prece nesses casos. Vamos usar a palavra, o termo invocação, né? Isso aqui me lembrou, eu não posso deixar de falar, vocês já devem ter visto em filme, eu também vi em filme, tá, gente? Quando a gente tem bandidos que querem fazer um crime, quer fazer uma chacina, quer fazer um assalto, e eles rezam o Pai Nosso, de um jeito assim, até meio algumas palavras trocadas, seja feita a nossa vontade, eles falam. Pelo menos no filme eu vi, né? E aí eles estão pedindo ajuda para cometer aqueles atos deles. E aí sempre me vem à mente que eles estão sintonizados com entidades, com espíritos, né? Que vão acompanhá-los ali, vão animá-los, vão inspirá-los, né? Tem isso mesmo. Quando alguém nutre o desejo... Oi? Tio Jorge, então é como ele falou ali da faixa de sintonia? Seria mais ou menos isso, quando eu peço, invoco, né? Que ele pede para não falar prece. Você fala, né? se for uma coisa do mal? Não, Ou banal? tanto para o bem ou para o banal. Como se a gente fosse atendido de acordo com a sintonia. Com a faixa de Essa sua sintonia pergunta que foi a muito gente boa. Sua pergunta foi boa. Por quê? Porque aqui está explicando para nós o seguinte: quando é pedido banal, esse pedido banal vai ser ouvido pelos espíritos nessa faixa aqui mesmo. Entendeu? Uhum. É uma faixa de espíritos que talvez não tenham tantos recursos, digamos assim, poder, né? Uhum. Mas não é um pedido pro mal. Mas fica numa esfera muito restrita, né? Já aqueles pedidos mais nobres, como a gente vai ver, fura esse teto e atinge aos espíritos realmente mais elevados que têm condição de atender. Vão bem mais alto. Tio Jorge, Oi? dentro dessa reflexão que ela trouxe, Uhum. é bem o que eu estou tentando chegar. Sim. Vou dar um exemplo do que eu vejo, né? Por exemplo, em outras religiões, como a Umbanda, por exemplo, existem sessões onde a gente pede, por exemplo, vai, né? E pede ali para aquela entidade um emprego, pede ali auxílio para conseguir, enfim, algo material, como você mesmo disse. E muitas vezes, aí eles pedem, né, algo lá que seja feito, uma oração, algo do tipo, e muitas vezes é atendido. A pessoa consegue mesmo aquele emprego, consegue aquela... Essa que também era a minha dúvida.
esses irmãos que estão ali nos ouvindo, então seriam irmãos que teriam, por exemplo, uma energia, uma sintonia mais próxima da nossa mesmo, né? E não uma energia, uma sintonia mais elevada, como a gente vai ver um pouco mais pra frente aí. Exatamente. É isso? Tem um exemplo que eu acho bacana, eu acho legal, gente. A gente, quando está conversando sobre isso, a gente não está perdendo tempo. A gente está fazendo essa base aí, né? Que é importante. Tem outros assuntos aí que a gente pode correr, mas vamos ficar nesse. Tem um capítulo do livro Boa Nova que é a oração dominical, em que Pedro, é aquela passagem que Jesus curou a sogra de Pedro. E ela ficou impressionadíssima com o poder de Jesus. E ela fala com Pedro assim: Pedro, esse rapaz que você está andando aí, ele realmente é poderoso. Não teria jeito assim de você pedir a ele para abrir os nossos caminhos, para nos ajudar nos recursos? Por que ela está pedindo isso? Porque eles viviam numa pindaíba terrível. Eles viviam na dureza mesmo. E Jesus, aí ele chega para Jesus perguntando se Deus ouve todas as preces. Jesus fala que sim. Não tenha dúvida. Deus ouve tudo. Mas ele ouve por meio desses prepostos, tá vendo? Chega a Deus. Mas tem várias escalas. As coisas mais banais, elas ficam nesse nível banal. Igual você falou da Umbanda, deve ter espíritos que vão inspirar o cara a procurar determinada pessoa, ou vai inspirar aquela pessoa e oferecer uma oportunidade para o cara. Tem isso, né? Agora, aqueles espíritos mais elevados, pode ser levado uma questão diretamente a eles quando essa questão for pertinente, entendeu? Mas tudo é ouvido. Tudo é ouvido. Eu entendi bem agora, como você falou, porque agora, pensando dessa forma de energia e sintonia, é mais fácil um irmão que está mais próximo da minha sintonia se ligar a mim do que um irmão que está numa esfera um pouco maior, superior a mim. Mas Jesus falou para Pedro que enquanto a gente pedir essas coisas, Deus não vai ouvir. Ou seja, espíritos mais próximos dele não vai ouvir, não chega até ele. Aí Jesus fala assim: mas toda vez que você pedir força para você passar nas suas provações, nas suas dificuldades, tal, todas as vezes você será atendido. Imagine isso, gente. Todas as vezes será atendido. Pode falar, Adriana. Então é como se você acabou de falar, né? Que Deus, quanto mais eu. Então significa que quanto mais eu harmonizar com as leis de Deus, mais próximo eu tô a Ele, mais Ele vai escutar as minhas preces. Sem dúvida. É algo assim? Aí é o Salmo número 1. Lembra do Salmo número 1? Aquele homem que medita a lei de Deus dia e noite, ou seja, tudo que ele faz de acordo com a lei de Deus. Esse homem é como a árvore plantada à beira do riacho. Suas folhas ficam verdes o ano inteiro, ou seja, ele tem equilíbrio o tempo todo. E ele dá o fruto na época certa. Ele está preparado para a hora da aprovação. E tudo que ele fizer prosperará. Como que não prospera? Ele está em sintonia com as leis divinas. Então tudo que ele faz está em sintonia com as leis divinas. As leis divinas são inexoráveis. Elas são, né? Não tem quem pare. Como disse Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas dentro dessa perspectiva, em harmonia com as leis de Deus, como Paulo foi ficando, né? Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aí é trem lá em cima, né?
Aí a sintonia tá lá em cima. Entendi. Ô, Jorge, Oi? e essas explicações, lá no site do centro, tem uma gravação sua, da Boa Nova. Eu acabei de assistir agora mesmo. Sobre a oração dominical do Boa Nova. Eu Tem não. uma. Tem. Lá do Missão Ilustre. Eu acabei de assistir agora. Olha que legal. Da oração dominical. Se alguém Vale quer a uma pena explicação. gravar essas coisas, né? Nossas. Aham, eu tava mexendo lá e tava assistindo agora. Da última vez que eu contei, tinha muita palestra lá no nosso acervo do centro, né? É muita coisa. Tá certo. Se alguém quiser ver mais assim apurada, né, explicação sobre a oração dominical, Que bom, Achei nem eu lembro mais. Que bom. tá lá. Que bom. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que o provocar, né? Vai se responsabilizar. A gente faz as coisas erradas e, como está lá no livro Libertação, e a gente vai aprender uns com os erros dos outros, né? Os nossos erros, aprendemos, sim. Deus usa isso, né? Mas a gente vai responder por todos esses atos que não estão em sintonia com a lei de Deus. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado a percorrer. De novo aquele negócio, né? O homem que medita na lei de Deus dia e noite. Porquanto o nosso pensamento vora diante de nós, atraindo e formando realização que nos propomos atingir. Em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Isso aí vai ficar bem exemplificado nos capítulos aí do livro, né? Vai ficar bem exemplificado. Estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências, que a eles se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. De novo, Deus usa até mesmo a nossa imperfeição para o aperfeiçoamento. Mas, como está falando aqui, né? Que o mal, ele se fecha. Ele se fecha, ele não é como o bem que liberta, né? Não, ele se fecha e se aglutina em cima daquele que sintonizou ele. Daí a necessidade, daí uma das necessidades da nossa encarnação, até a gente se libertar dos compromissos e parar de errar tanto. E aí a gente tem, assisti uma palestra hoje do Divaldo falando sobre quando Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, ele se tornou
liberto. Não precisava mais encarnar na Terra. Ou seja, ele não estava mais adquirindo dívidas. Ele já tinha pago tudo, não precisava mais encarnar aqui. E já tinha ganhado o direito de encarnar num mundo mais feliz. Só que ele falou, não, eu vou continuar aqui trabalhando, eu não posso ser feliz enquanto as pessoas aqui não forem felizes, né? Isso é coisa de espírito sublime, né? Então vamos lá. Efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Vês que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Ou seja, com o mal eles também aprendem, nós também aprendemos. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou aflita. Irmão Clarencio, nós temos um quadro urgente, né, chamando a atenção dele. E ele, é urgente mesmo? Ela falou, é um assunto inquietante, né? Trata-se de uma prece refratada. Aí ele, E aqui o quadro, né? Como é que foi lá? Ó, o Clarencio aqui, o Hilário, o André Luiz, e ela mostrando esse gráfico aqui. Tá vendo? O pessoal andando lá para trás, a sala ampla, né? Tio Jorge, Oi? algumas coisas que me chamam muita atenção é a organização, né? De tudo. E a organização, eu vi em outros livros também, até das pessoas que ainda são do mal mesmo, né? É organizado dos dois lados, tanto o lado dos benfeitores, quanto também daqueles irmãos que ainda estão ali praticando o mal. Eles também são muito organizados. Isso aí me chama muita atenção. É um tipo Da diferente, organização. é um tipo diferente de organização. Esses Sim. irmãos que ainda se demoram no mal, eles têm uma organização que pode ser comparada às empresas aqui da Terra. Tem muita empresa aqui na Terra que tem processos muito bem organizados. Mas pelo tipo de energia, pelo tipo de objetivo, elas são limitadas, né? São limitadas, não conseguem perceber o que acontece para além, ficam paradas no próprio objetivo ali. Consegue muita coisa pela nossa imperfeição. Agora essas outras aqui, elas são ilimitadas, porque elas estão ligadas a seres cada vez mais aperfeiçoados, mais angélicos, né? O campo de atuação deles é ilimitado. Então agora o segundo capítulo, no cenário terrestre. Aqui, agora, vai começar a ser explicado, vai ser introduzido o assunto que essa colaboradora veio trazer, o assunto que é o início desse livro. Então vamos lá. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis aí um fato que ilustra os conceitos. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Sabe? Não era uma pessoa rezando, pedindo, ai Senhor, me ajuda a passar no vestibular, ai, me ajuda a conquistar o noivo, me ajuda a comprar tal coisa, sabe assim? Essa prece aqui, uma prece, como a gente vai ver, né? Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres.
para determinadas tarefas na reencarnação. Então ela saiu ali da cidade e foi reencarnar. Mas eles continuam acompanhando. Ela não está assim desassistida. Indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. É lógico, né, gente? Vem um espírito super capaz, super burilado já, com capacidades de compreensão, de esclarecimento. Não vão dar para ele uma missão à toa, que não vai contribuir em nada nem com ele, nem com os outros. Da mesma forma, não vai botar uma missão que exige muito, que necessite de muito potencial, numa pessoa que ainda não dispõe desses recursos, né? Tá querendo dizer aqui que a organização divina é muito alinhada, né? A conduta é sempre nossa. Dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Ele está falando que existe um plano, mas não é fatalidade, não é determinismo. A conduta é sempre nossa. A forma como nós vamos realizar vai ser da nossa escolha. Não podemos desprezar, né, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira independência. Somos nós que escolhemos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. Tá falando aqui. Mas a gente tem apoio, né? Então, os filhos precisam dos pais, os jovens têm professores que os orientam. Numa empresa, tem funcionários mais velhos que orientam como é que faz o serviço. Se até aqui a gente tem isso, lá no plano espiritual superior, também tem quem está orientando e acompanhando o trabalho, né? Mas aí a curiosidade, né? Mas o que vem a ser uma oração refratada? O que é uma oração refratada? A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. É uma prece que foi feita tão sentida, e aquela prece é tão importante, aquilo que está sendo, né, sintonizado ali, que às vezes você pede para um vozinho seu, você pede para um espírito, sei lá, até um mentor da nossa casa espírita, né? Mas você está pedindo por uma questão que tem um envolvimento, uma importância superior a isso. No caso dessa menina, ela era uma colaboradora de nosso lar. Ela já foi com a missão, então ela tem valores elevados. Então essa prece dela, ela fez sentida, mas ela fez dirigindo a um espírito. E essa prece varou esse espírito e chegou até as mãos do Clarencio. Tio Jorge, Oi? o que eu entendi também aí dessa parte Sim. é que ela estava pedindo para a mãe. Só que a mãe não tinha condições morais, né, condições ali de Exatamente sintonia, isso. para conseguir auxiliá-la. Então, não foi perdida aquela prece. É isso que eu achei mais bonito. Que mesmo a mãe não tendo condições, a prece não foi perdida. Ela foi com uma vibração tão bonita que conseguiu chegar no posto onde ela ia ter ajuda, auxílio, né? Que era daqueles irmãos dela que com certeza já disseram, você vai reencarnar, mas nós estaremos ali.
a te auxiliar. Então, se precisar, né, só chamar a gente, só nos chamar que nós vamos te auxiliar. Nesse caso Ela aí do volta. livro foi isso mesmo. Né? Mas talvez você faça uma prece para sua vozinha, faça uma prece, sei lá, para algum parente ou mesmo um espírito do centro, assim, um mentor, mas essa sua prece, ela envolve coisas tão desapegadas, tão profundas na caridade, que elas são ouvidas em níveis superiores a desse espírito a que você está se dirigindo. Refratado, não olhei no dicionário, gente, mas eu tenho uma ideia do que seja a palavra refratário. Pratos refratários são pratos mais fortes, né? Lembra daqueles Duralex que caíam no chão e não quebrava? Então, refratado é forte. Refratado é reforçado. Eu acho que é isso. É reforçado. Turbinada, uma prece turbinada. Uma prece que foi turbinada. Jorge, Pode falar, Adriana. assim, pelo que eu li lá no livro, entendi que ela acabou com a prece dela, mesmo direcionada para a mãe, porque a mãe dela era uma obsessora, né? Que dá para entender, né? Assim, ao longo da história. Sim. Talvez eu estou adiantando, né? E ela precisava de ajuda, tanto que a prece dela foi tão assim que levou para cima para poder ter essa ajuda, inclusive para a mãe É dela. porque tá explicando pra gente que, assim, digamos que eu faço uma prece pra minha avó, ou como ela fez pra mãe. Mas a minha avó não tem condição de atender e a minha mãe não tem condição de atender, a prece se perde. Olha, se eu fiz pra minha avó, ela fez pra mãe dela, a prece se perder? Não. A prece, ela foi refratada, ela foi além, Para outro nível. para outro nível, e ela chegou onde precisava. Entendeu? Na verdade, aí, tio Jorge, por definição, refratar aí seria desviar do sentido inicial. É refração. Isso. Ontem, quando Né? eu estava fazendo a leitura, eu tive A o curiosidade. cuidado de olhar no dicionário o que significava a Tá palavra vendo? A gente acha retratada. que sabe. E é exatamente isso que o Wilker acabou de falar. É espelhado, é uma luz que bate e volta. Aí, tá Ela vendo? bate e vai para outra direção. Então, a prece inicial que estava sendo voltada à mãe, Foi ela desviada. chegou à mãe, mas ela foi refratada, desviada para a espiritualidade superior que a ouviu, né? Tá vendo, gente? Vocês têm que se manifestar mesmo. Beleza, obrigado. Ó, daqui a pouco a chamada vai cair, aquele esquema. A gente entra no segundo link, tá? Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos irmanados uns aos outros. Irmã, disse Clarencio, preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, ou seja, da menina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Ele está identificando que a prece que ele está tendo contato ali é da Evelina. Apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante, e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A mãe de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina do lar, de ser a dona do lar. Ela desencarnou, mas ela ainda se acha dona daquela casa e ela está dando choque lá com a nova esposa do Amaro. Não está aceitando. Deve ser um trem bem comum, né, gente? Isso também aconteceu com o André Luiz, lembra? Lá em nosso lar.
Zumira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Chegou a desejar-lhe o desaparecimento, por não amá-lo. Aí vai revelando, né? Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o pai aflito e a segunda mãe em desespero. Ou seja, é uma menina de 15 anos que vê o lar em profunda crise. E ela se apega com quem? Ela não pode se apegar com o pai. Ela não pode se apegar com a madrasta. Ela se dirige à mãe em prece. Ela eleva o pensamento pedindo ajuda à mãe. Mas aí a prece é desviada para quem pode atender, que é o grupo da onde mesmo ela veio, lá em nosso lar. Aí é a imagem da Evelina em frente ao retrato da mãe, o pai lá na mesa estudando, e ela tá ali, em frente, dirigindo o pensamento dela para a mãezinha dela. Ô tio Jorge, aqui me fez pensar o seguinte, que quando a gente reencarna, mesmo a gente tendo elevação moral, que o nosso corpo, ele faz com que a gente perca a sensibilidade, né? Porque ela tinha uma elevação moral, ela tinha esse conhecimento, ela podia sentir que a mãe estava em, né, vamos assim dizer, em desnorteio, mas não. Ela fez a oração para a mãe, né? Porque a gente chega aqui na Terra, a gente tem o ser angelical. Então, me remeteu muito a isso, que a gente encarnado, por mais que a gente tenha a nossa elevação, né, mesmo que pequena, ainda mediante grandes espíritos, mas a gente perde um pouco isso, né, a gente fica meio que turvo a nossa mente, né, que eu acho que é quando a gente tem aqueles esquecimentos para a gente evoluir. E aqui, eu penso o seguinte, né, eu até fiquei pensando na hora, eu falei, eu acho que essa menina fez estágio com a da prece lá, do Mensageiros lá, né, que ela ensinou a fazer a prece, como que alguns conseguiam ser atendidos e outros não, né? Esqueci o nome lá da Ismália. E ela começou a fazer a prece aqui, eu falei assim, eu acho que essa menina trabalhava no nosso lar junto com a Ismália, né? Que ela fez uma elevação para romper essa barreira, né? E aí eu lembrei também dessa mesma conexão da prece quando a gente está lá no Obreiros. Uma criança, né, ali, pequenininha, fez a prece pedindo, né, para que a avó ficasse. Então, quer dizer, né, parte da questão espiritual, não da questão temporal, né, que a gente vê muitas vezes pensando assim, uma criança, né, fazer uma prece, um idoso fazer a prece, parece que tem mais valor. Então, eu acho que veio muito também para dar uma lembrada na gente dessa questão, né, do valor da prece. Você lembrou dessas passagens, sabe de quem que eu lembrei? Do Gesiel, do Estevão. Por que eu lembrei dele? Porque ele tinha elevação moral, ele vivia tão em sintonia boa que tudo que ele fazia ia dando certo. Não é? Ele estava em situações, às vezes, que não tinha como. Né? Ele entrou em contato com... Ele foi chicoteado, depois entrou em contato com o Sérgio Paulo, com a doença, se recuperou. Ele ia desse jeito e ia dando certo. Por quê? Porque ele vibrava coisas muito, muito elevadas. Ele abrindo os próprios caminhos, né? Então, no caso dessa menina, com a boa intenção dela, em vez dela se perturbar, não, ela abre também uma janela, né, uma luz para aquela situação. Que, aliás, é isso que vai acontecer mesmo, né? Oi. Deixa eu voltar lá. Aí. Me perdi aqui. As suas rogativas, quebrando a direção, chegam aqui, de tal modo. Compreendem agora o que seja uma oração refratada?
né? Desejaria... Agora vem aquele momento dos livros de André Luiz. Desde o livro, sei lá, desde do Nosso Lar mesmo. Mas começando objetivamente lá nos Mensageiros. Desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Não é? E aí aquela coisa, como ele perguntou para Narcisa, como eu posso fazer para evoluir mais rápido? E ela fala, buscando estudo, e ele não está estudando com Clarencio, e o trabalho na caridade. Então é aí, ele foi convidado, e ele vai aceitar. Né? Então, gente, o Evangelho e a doutrina espírita, falando para nós mesmos, eles não são teóricos. Isso aí é tudo prático. Se ficar na teoria, se não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles encontram um espírita lá no umbral e falam: eu fui espírita, mas eu não botei as coisas em prática. Eu gostava muito de ver os fenômenos, né? E aí não funciona. Isso aí é a gente aprender e entrar na utilidade, né? Nossa excursão, todavia... Então eles marcaram, né? Já estava tudo certo, eles foram. Nossa excursão, todavia, foi marcada e no momento preciso achávamos apostos. Ali, 6 horas da manhã para ir para Morada Nova, a hora que está marcada. Sem delonga na viagem... Claro, sem atraso, né, tio Jorge? Sem atraso. Sem delonga na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta, mas confortável num dos bairros do Rio de Janeiro. Em estreito compartimento, a jeito de gabinete, né? Tipo um gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. É o pai dela estudando naquela figura, né? Este é Amaro, chefe da casa. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia, né? Eu já li esse livro, mas eu não me lembro de nada. Só que eu li na sinopse que esse livro se trata de resgate desses personagens relacionados à Guerra do Paraguai. Então, provavelmente, esses projéteis e lâminas têm a ver com a guerra, né? Tiro, bala e as espadas, que eram muito usadas na época. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente de 14 anos, bordava as iniciais num lenço de linho. Essa é nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para garantir a própria ascensão. Ou seja, essa menina reencarnou nessa família complicada, mas é necessário. É aí que ela vai encontrar nas necessidades oportunidade de crescimento. E ela faz isso ajudando aos outros, não é? Ela faz isso colaborando. Mas trouxe consigo a tarefa de auxiliar os pais. Ela veio, olha só, gente, na cabeça da pessoa que é materialista, os pais ajudam os filhos, não é? Mas, em muitas passagens que a doutrina espírita traz para a gente, os filhos estão ali já com
a determinação de ajudar esses pais mais para frente. No entanto, no momento, acredita ser amparada pela mãezinha. Ela tá, aqui é aquela... O povo tá entrando. Tava falando, né, que ali tá aquela coisa que a Tati falou. Ela não tem consciência total. Ela acha que está sendo amparada pela mãezinha, mas ela não lembra de como que ela combinou, né? E também não importa. Agindo corretamente, dá certo do mesmo jeito. E ela já começou certo, né? Que é o quê? Recorrendo à prece. Talvez se ela não recorresse à prece, o que ia acontecer? Ela ia desequilibrar, né? Porque nós somos frágeis. Mas ela recorrendo à prece, a prece foi refratada e ela agora vai ter auxílio. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí, tem que cancelar aqui primeiro. Permitir. Olha o João aí. Boa noite, João. Eu tô botando o pessoal para dentro porque eu ia compartilhar, mas eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Agora vai. Isso. No entanto, acredita ser amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. É o contrário. Penetramos, capítulo 3, obsessão. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insônia. Ou seja, a Zumira, ela é novona, ela é bonitona. Né? O Amaro tem 35 anos, é um casal jovem. Né? Bem bonitona. Só que ela tá com a questão da obsessão, né? Ao lado dela descansava outra mulher, sem o veículo físico. Ou seja, uma desencarnada. Aí a imagem do projeto Imagem. Provavelmente ela não está vendo, ela não percebe a desencarnada, ela não está numa condição de sintonizar com o grupo aqui do Clarencio. Ela não percebe. Ela está ligada a Odila aqui. Ela está ali obsediando a Zumira e não percebe a presença do grupo do Clarencio. Indiferentes à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhe a posição de verdugo
e vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nós nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora Zumira é a mulher a segunda mulher. E a Odila está ali fazendo o quê? Está vampirizando as energias dela. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Por que Zumira, a nossa amiga encarnada... Ah, não, ele está explicando. Porque Zumira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. É aquela explicação de sempre sobre obsessão. Né? Um espírito qualquer não pode chegar na gente e nos influenciar, nos tomar o controle. Tem gente que morre de medo disso, mas não acontece dessa forma. É preciso haver um comércio psíquico, né? É preciso haver uma compatibilidade, uma sintonia. No caso aqui, a culpa da Zumira, que a gente vai entender melhor por quê, e a raiva da outra. Elas se irmanam. Se um espírito chega, como tem, né, o Cláudio Nogueira, lá no Sexo e Destino, o pessoal chegou e falou para ele, beber, meu caro. Ele já gostava de beber. Aí ele foi influenciado. Se chegar espíritos em mim, eu sempre falo isso, e falar, Jorge, beber, eu não vou nem ouvir, porque eu sou fraco de bebida. Mas se falar no meu ouvido assim, espetinho, Jorge, cafta, aí tá lascado, aí eu tô perdido. Não resisto à obsessão, é difícil demais. Então é isso, tem que haver sintonia. Jorge. Oi. Outra coisa que chama atenção aí é na questão, igual você está falando, uma coisa que acho que no capítulo atrás já fala um pouco, é que a cólera e os vícios, eles já são ali perigosos para que a gente jaza aí no crime. Então seria quase, né? E ela acabou, se essa história dela fosse falada, verbalizada aqui para nós, num júri, por exemplo, ela seria julgada. Sim. A gente vai ver que ela, aos olhos da lei, não cometeu crime. Mas aos olhos dos homens, ela cometeu um crime. Para mim, eu julgaria ela assassina mesmo. Mas o que importa é a culpa que ela carrega. Ela carrega a culpa. Sim. Né? E é isso que a gente está vendo aqui. Então, assim, o crime também, porque a gente pensa muitas vezes que o crime, a pessoa que cometeu o crime é porque ela é muito ruim. Mas aonde que começou aquela maldade naquela pessoa? Né? Então, assim, para a gente também aprender a se atentar, porque a maldade vai crescendo em nós, muitas vezes, por coisas, situações pequenas, a cólera, a raiva. A inveja. Então, o ciúme, né? Então, assim, a gente tomar cuidado com esses sentimentos para que a gente, em algum momento, não acabe dessa forma. Né? Prestar atenção mesmo. Esse é o ponto do livro, Kelly. Que a gente tem que vigiar realmente os sentimentos, porque a gente está acostumado a sentir inveja. Ah, o que tem? Não tem nada demais. Só que aí vai nos ligando. Né? Por exemplo, eu tenho inveja do meu irmão ou de algum colega de trabalho. Eu não vigio isso, eu deixo. Esse trem vai me tomando. Vai chegando num nível que se eu tiver oportunidade de fazer um mal para ele, se eu tiver oportunidade, eu vou e faço. E aí eu me comprometi, eu me lasquei todo na minha encarnação. Então nós temos que identificar esses sentimentos que a gente tem na nossa vida, identificar. Quer ver, em relacionamento, a gente tem em relacionamento, que eu falo assim, com a esposa, com o esposo, mas com o seu comandado, né, lá na empresa, ou com o chefe, relacionamentos. A gente tem uma sensação de que as pessoas estão nos devendo.
né? Eu sou bom demais, então você tá me devendo. E a gente vai nutrindo essas maluquices na nossa cabeça, e isso aí vai nos levar a sintonias que vão nos levar. A hora que tiver uma oportunidade, a gente comete bobeiras. Fala, Clebão. Opa, boa noite. Boa noite. Então, estão me ouvindo? Então, é interessante sobre essa questão, né, da Zulmira e da... Esqueci o nome da outra. Odila. Da Odila. O porquê que a Odila consegue estar influenciando a Zulmira, né? Porque é questão de vibração e sintonia, né? Se você abaixa a sua energia vibratória, fica muito mais acessível a outros espíritos, né, outros irmãos, poder te acessar. Então, assim, isso são diversas formas que isso pode acontecer. Ciúme, inveja, maledicência e diversas outras coisas. Então, assim, é bem nessa questão, né? Porque se a Zulmira manter o padrão dela vibratório numa sintonia positiva, certamente a Odila não conseguiria acessá-la, né? Porque esses acessos só acontecem se as vibrações estiverem na mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório, né? Então, a gente vê muito isso nos livros também, que a gente já leu também sobre essa questão de vibração e energia, né? Que elas se atraem. Então, se não tiver na mesma sintonia, não tem como te acessar. Mas se tiver, aí o acesso acontece. Mais ou menos, acho que seria isso também. Isso aí, Clebão. Né? É isso aí. A Zilda também quer colaborar com a gente aí. No caso, a gente vê que ela é o tal do vigiar e orai, né? Ela estava com a intenção de se livrar do menino, mas ela não fez isso com as próprias mãos. Então, nesse período, eu imagino o quanto que os obsessores que se interessavam na morte do menino também não influenciaram ela, os pensamentos dela. Ela abriu vibração do pensamento para que eles invadissem e reforçassem. Por isso que Clarence fala que ela não é culpada pela morte, né? Ela tem o atenuante, né, que a gente vai ver mais para frente a história, né, de tudo que se rolou, né, com essa criança, mas ela foi colaboradora, né, no sentido de não ir ao encontro da criança, né, deixar, né. Então, ela é responsável. E aí veio a culpa e aí veio a sintonia com a mãe, né, que também estava, porque ele fala que a sintonia, mais na frente a gente vai ver, a sintonia dela com Odila era o ciúme. Ambas tinham ciúme do marido, ela do filho e a Odila dela. Então, a sintonia era o ciúme, por isso que elas já estavam imantadas, né? E aí, quando abaixa a vibração pelo fato dela se sentir culpada, Odila consegue acessar a mente dela. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha o João aí. Fala, João. Jorge, essa situação, eu acho que ela deve nos deixar preocupados, né? Porque hoje estamos aqui estudando e procurando melhorar, mas nós temos aí já alguma existência nessa encarnação agora. Aí eu vejo assim, tal como o caso da Eveline, né? Quantas vezes em pensamento já não desejamos o mal de outra pessoa? Né? Lá no fundo já não, podia morrer, né? Ah, por que não bateu? Só né? essa semana já foram 14, João. Então, eu penso que todos nós, em algum momento de nossa vida, né? E muitos de nós, muitas vezes, já desejamos algum mal para uma outra pessoa. E nem sabemos se esse mal, de fato, chegou a acontecer, né? Então, eu vejo que estamos, sim, pelo menos em potencial, no lugar de Eveline, né? Ou seja, desejamos um mal que ele pode ter acontecido. Ainda não tomamos ciência disso, né? Talvez tenhamos ciência quando da nossa passagem, mas de alguma forma a nossa mentalização contribuiu para isso. E aí
nos vem também uma outra represália, né? Que é aquela, olha, eu não fiz o mal, mas também não fiz o bem, né? E a partir do momento que eu pensei, que eu desejei aquilo, em verdade já fiz, né? E qual é o grau de responsabilização com relação a isso? Então eu penso que esse tópico, ele, apesar daqui ser a história da Aveline, nos leva a rever os nossos próprios desejos de outrora, né? E vigiar os futuros. Sem dúvida. Pode falar. Interessante isso que ele falou, porque eu sou mãe. Então, quando eu vejo essa história, automaticamente eu fico... me dói. Então, eu desejaria que era assim, a pessoa que tem que ser presa, tem que pagar. Mas, ao contrário, se é um bandido, e aí é eu que desejo mal para aquela pessoa, eu estou sendo igual a ela. Só que o meio que eu estou usando é outro. Eu desejei o mal para um bandido que fez o mal, né? Mas a intenção é igual. Né? Eu estou também deferindo mal para aquela pessoa, assim como ela fez para aquela criança. Então, assim, a gente muitas vezes realmente julga o que o outro faz, mas não olha também para os nossos atos, né? Sem dúvida. É isso mesmo. Eu acho que eu passei aqui. Eu acho que eu... aqui, ó. Vampiriza o corpo de Odila. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Foi o que a Zilda falou. Uma estava com ciúme dos filhos e a outra com ciúme do marido. As duas estavam em desequilíbrio, né? Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao garotinho mais ampla entrada nas águas. Ela levou isso para passear na praia, né, e foi permitindo que ele entrasse. Ela já tinha tentado soltar ele ali na João Naves de Ávila, na hora do movimento, para ver se o carro pegava o moleque, mas deu errado. Tá cedo, ainda não estava na hora do... O moleque foi, voltou e não deu nada. Mas ela continuou naquele intento, né? Até que foi. Tem uma questão, eu não sei se alguém tocou no assunto, eu não sei se a Zilda falou, mas o Júlio, ele também era um suicida, né? Ele também deixava, desse bobeiro, ele também entrava. Ele já tinha essa vontade. Por isso que é o atenuante da Zumira. Júlio também tinha vontade de fazer isso. Mas qual que é a maior responsabilidade dela? Desejar isso. Entendeu? O desejo dela é a responsabilidade dela. Então você vê que o que está chamando a atenção desse livro para nós? Que os nossos desejos, nós temos que vigiar mesmo, porque depois nós seremos responsabilizados por isso. Tia Tati, depois o Eliane. Deixa eu te falar, tio Jorge, é o seguinte, de outras leituras que a gente já fez, a gente sabe que quando não está no momento da gente desencarnar, o nosso anjo guardião puxa a mão, derruba uma coisa, quebra um negócio, enfim, né? A gente perde o avião, a gente perde o trem, não entra no carro.
Então eu penso assim, claro que ela tem a culpa, é um livro para a gente, né, entender aqui da questão da importância da gente vigiar os nossos pensamentos, mas também do seguinte, provavelmente, não sei, né, não li o livro ainda, tô lendo aos poucos também, tô me segurando para não chegar no final do livro e ficar comentando outras coisas, ele tinha esse propósito reencarnatório curto também, né? Algumas coisas, algumas ações dele, porque senão eu acredito que teria interferência divina, porque assim, essa menina já encarnou ali, que ela tem um propósito de uma elevação espiritual muito grande e ela foi para ajudar a família. Então eu penso que se tivesse alguma questão, né, vamos assim dizer, posso estar errada, né? Se me corrija, por favor. Desse menino continuar mais um tempo com essa família, provavelmente a irmã ia dar um surto repentino e ia sair correndo atrás, ali entrar no mar, ali ia salvar o irmão. Eu fiquei reflexiva nesse ponto também, que as coisas vão se unindo. Claro que, né, a gente sabe que o nosso livre-arbítrio ele pode aumentar o nosso tempo de vida aqui ou pode encurtar também, mas nada acontece sem a providência divina, sem a prerrogativa, né? Então o nosso livre-arbítrio vai conduzindo. Então, assim, eu acho que, claro, que tem essa questão do pensamento, sim, da gente ficar arquitetando as coisas e tudo, mas eu acredito que tem esse outro lado também. E aí eu costumo brincar que Jesus falou, né? Vigiai e orai, né? Orai e vigiai, orai e vigiai. Aí veio Kardec explicou na pergunta 459, os espíritos interferem na nossa vida? Mais do que imagineis. Então, Kardec explicou por que a gente tem que vigiar e orar de Jesus, porque, né, a gente sabe que a gente está devendo muito aí por aí e que a gente tem os credores a todo instante. Então a gente precisa, né, mostrar que a gente está numa reencarnação na qual a gente quer tentar melhorar um pouquinho. E a gente sabe que os nossos, né, devedores, assim, eles nos conhecem de raio-x. Então, eu fico pensando muito nesse sentido, assim, também. Não sei se você tinha pensado nesse lado. Eu acho que é isso mesmo que você falou. A questão do suicídio, não é? Eu acredito que ele não tinha quis suicidar, não estava contando com isso, porque não tem esse determinismo. Ele tinha essa escolha, né? Tinha essa vontade, apesar de ser uma criança, tem que ser avaliado melhor isso. Tem uma coisa que eu lembrei agora, vou deixar você falar, tá, Eliane? Tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu também julguei, é que esse Amaro, ele também puxava muito saco desse menino, das meninas, e deixava a esposa. Parece até que ele dormia com os meninos e deixava a esposa pra lá, ela não se sentia segura. Então isso é um atenuante para ela. O que realmente pega para ela é ter acumulado, né, estimulado, não cedido a esse desejo. Fala pra gente, Eliane. Então, dando prosseguimento a esse raciocínio que você teve, tio Jorge, já fiquei íntima, hein? Então, eu entendo que, além do desejo que a Zumira, né, tinha de ver a morte do menor, do menino, do Júlio, um agravante muito grande foi o deixar de agir. Porque quando ela vê o menino na beira da praia e a onda veio e levou o menino, ela não agiu. Ela tinha o dever enquanto garante, porque quando estamos com o menor, nós temos o dever de garantir a incomunidade, né, desse menor. Eu estou levando mais para o lado penal também agora, mas um raciocínio lógico da coisa. É aquela velha brincadeira que eu sempre faço com meus amigos. Encontrou uma criança no shopping sozinha, perdida, não coloque a mão. Busque ajuda, porque a partir do momento que você coloca a mão, você se torna garante. Você tem que garantir a vida daquela pessoa, daquele menor. Então, quando ela vê a onda levando a criança e não faz nada, então ela foi maléfica nesse ponto, porque o próprio livro diz que ela esperou um pouco para depois chamar ajuda. Então ela teve um intento, ela já tinha o desejo da morte e quando ela deixa de agir, ela concretiza o desejo da morte num ato de omissão. Ela foi omissa para com o menor. Gostei aí, o ponto de vista jurídico do negócio também, gente. Aqui o negócio é ampliado. Qual se registrasse... O que falou antes?
Certa manhã, né, foi nas águas. Então, aí tá explicando sobre o sentimento de culpa, né? Tudo aquilo, muita coisa que a gente já falou aqui. E qual se registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se, agarrando a pobre senhora com mais força e gritou: ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. É como se ela tivesse, mesmo ela não tendo visto a equipe do Clarencio, ela percebeu que poderia ter alguém ali para auxiliar Zumira. Ela falou: não. Ninguém vai auxiliar ela, não. Eu vou fazer justiça nessa mulher porque ela é culpada. Né? Hilário e eu, instintivamente, abeiramos-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível. Mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto, nos avisando: a violência não ajuda. Então, assim, a gente tem mesmo esse ímpeto aí de querer fazer as coisas, né? Calma, a violência não ajuda. Aí a explicação: as duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. Uma explicação que tem em outros livros, né, em outras obras, que esse processo de obsessão, ele de fato liga um espírito ao outro de uma forma como se fosse aquelas plantas que parasitam, né? Uma orquídea no coqueiro, ou sei lá, uma coisa desse tipo assim. Se você fizer assim, vai arrancar um pedaço um do outro e não vai dar boa coisa, né? Não pode ser assim. Não é com violência que se faz isso. Aqui está falando que a exasperação da mulher desencarnada pesaria demais sobre os centros cerebrais de Zumira e poderia provocar, né, uma inconsciência que poderia provocar paralisia ou mesmo a morte do corpo, dependendo do choque. Então, calma, vamos devagar aí. Mas então Hilário, contrafeito, como extinguir essa união indébita, né? Como separar? Não está certo separar um do outro? Tá, eu sei, você quer isso, mas calma, tem que fazer do jeito certo. Clarencio então ponderou: aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, o corpo físico é precioso isolante das energias desequilibradas da nossa mente. Tá vendo, gente? A gente encarnado aqui não percebe as coisas, pode estar cheio de espírito nos influenciando, mas ainda assim nós estamos isolados. Não estamos abertos, né? Já é um isolante. Entretanto, em nosso plano de ação, do problema que observamos essas forças, desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre o qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. Traduzindo, é ligar aquele liquidificador que é 110 no 220. Aí você fala: nossa, o liquidificador tá forte. Aí você... queimou, aí acabou. Né? É praticamente isso. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da Odila, aquela que está obsediando. Fazer ela, pelo pensamento, desvincular.
tentar dissuadi-la, né? Convencê-la, esclarecê-la. A questão nessa casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha conquistado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Eu achei essa parte interessante, pessoal, porque eu acho que com certeza o Clarencio já tem isso. O Clarencio já tem essa conquista. Mas ele quis chamar outra pessoa. Esse fato já aconteceu no livro No Mundo Maior, por exemplo, em que o instrutor, ele, na parte teórica, os dois ali conversando, falavam muito bem. No Libertação também tem isso, né? Eles falam muito bem. Mas tem certos casos que só o amor, só muita capacidade, assim mesmo, pureza do coração, que consegue comover. Fala, Zilda. Esse pedaço que ele chama Irmã Clara, ele esclarece, que ele fala que ele já estava atuando nesse caso, né? Lá para frente a gente vai ver. E ele faz a memória de um dos personagens voltar e tal, com muita técnica e tal. E quando ele vai chamar a Irmã Clara, ele fala que é por isso, que ele fala assim, mas se você não consegue, você foi tão eficaz assim, fazendo isso, fazendo aquilo, né? O Hilário pergunta. Ele fala assim, não, tem coisas que é só o amor de uma grande mulher, né? Que é a Irmã Clara, que é um espírito mais evoluído que ele. Aí a gente fica... Mais evoluído que o Clarencio? Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, se o Clarencio não dá conta de ter o amor suficiente, quando é que nós vamos dar, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque esse livro aí estava na radionovela que a gente assiste, então ele está fresco na minha memória. Nós assistimos antes do que nós estamos assistindo agora. E aí é muito bonita a intervenção da Clara, a gente vai ver lá na frente. Que legal. Fala, João. Você também está assistindo essa novela, João? Já assistimos também. Ah, legal. Mas o que eu acho interessante aqui é o seguinte, eu penso que de uma forma bastante sutil, o Clarencio coloca para nós aqui a funcionalidade da dualidade feminino e masculino também no mundo espiritual, né? Onde nós temos que a força feminina, né, ela é dotada de mais carinho, de mais amor, enquanto a força masculina é mais de ação, talvez, né? Não vamos discutir outros aspectos da encarnação, mas ele nos passa, para mim, essa ideia de que precisa de uma força feminina cheia de amor, acima daquilo que ele está ali fazendo, para poder atingir o propósito. Sim, né? faz sentido. E essa força feminina é independente de sexo, porque no lado de lá não tem sexo, né? É a energia do feminino, que tanto um homem encarnado pode ter, como uma mulher pode ter a força, a energia do masculino, né? Muito bem. E o Clebão, o que você quer falar pra gente, Clebão? Então, só uma contribuição também. Eu gostei muito da fala do João. Eu também penso da mesma forma que ele, porque quando a figura da mulher tem uma representatividade muito grande de afetuosidade, né? Porque mulher, mãe, né? Maria, mãe de Jesus. Então, assim, quando se remete, nem seja da questão de tanto de caso da evolução espiritual. Nem sei se o Clarencio ou a Clara, quem é mais evoluído um que o outro, espiritualmente falando. Mas quando ele fala, ele se remete à Clara, é nesse sentido da representatividade da mulher, enquanto mãe, genitora, que toca mais as pessoas. Né? Porque ali no caso, principalmente, a pessoa acabou de desencarnar e ainda está vibrando no nível muito material ainda, né? Não está tão espiritual assim. Então, eu vejo que essa representatividade da mulher, do feminino, né? Quando fala pra gente mãe, tá, pai, também tem uma representatividade. Mas quando fala mãe, a gente se toca mais, né? No afetivo, no lado emocional. Eu creio que seja, assim, eu penso que seja também essa questão da representatividade da mulher, da mãe, da genitora, de poder, né, falar diretamente com
Odila, no caso, Mais de tentar... doçura, né, Camão? Mais doçura, mais carinho, mais afeto, acolhimento, né? Quando a gente pensa em mãe, em mulher, ai, que acolhe, que amamenta, né? Mesmo estando assim, no plano... Aqui, pelo livro, né? Entre o céu e a terra, a gente não está também só no espiritual, a gente está em ambos, nessa fase de transição. Então, quando o espírito, né, o feminino nos traz esse acolhimento, né? Eu acho que seria nesse sentido também. Legal. O que a Eliane tem para falar para a gente? É muito interessante esse estudo em grupo, porque nós vemos que cada irmão tem uma perspectiva própria do entendimento da passagem do livro. Eu tive uma terceira perspectiva, de que a Clara seria um espírito que estaria voltado a esses casos, como o caso da família em questão. Porque o entendimento aqui no plano espiritual, ele também é organizado como o planeta Terra. Então nós temos aqueles espíritos que cuidam de determinados assuntos, que estão mais ligados àqueles assuntos, outros que cuidam de outros assuntos, estão mais experientes com os outros assuntos. Então, quando eu fiz a leitura, esse foi o entendimento que eu tive. Essa foi a perspectiva que eu tive, que o Clarencio coloca a Clara, vai chamar a Clara para auxiliá-lo naquilo, né? Nesse caso concreto, né? Então eu tive uma terceira perspectiva. Então é muito interessante o estudo em conjunto, que cada um traz a sua perspectiva, né? Do entendimento que teve da leitura da obra. A gente tem que observar também o que vai ser revelado para frente. Tipo assim, a Zilda e o João, eles já leram, eles já têm a resposta da importância desse espírito, né? A gente vai tendo percepções, mas tem coisas que também vão ser reveladas para a gente dessa importância. Eu fiquei curioso, por que o Clarencio não resolveu esse trem logo de uma vez, né? Clarencio. Aí a Zilda já trouxe aí o esclarecimento que ela já teve mais para frente. Pessoal, a gente agora está com 15 minutos. Eu acho que a gente vai ter que dar uma corrida até o fim para a gente fazer a prece no horário certinho, tá bom? Eu vou dar uma corrida agora. E aí, semana que vem, se a gente quiser falar alguma coisa, ou no grupo, gente, o grupo é aberto o tempo todo. Quem quiser colocar questões, a gente continuar discutindo no grupo. Aqui é importante a gente finalizar, porque temos o amparo espiritual aqui, né? E a gente tem que estar em sintonia com esses mentores por meio da disciplina, né? Já que a gente não tem a claridade deles, a gente tem que se esforçar como? No esforço da leitura e na disciplina, né? É assim, a nossa parte é essa. Eles nos inspiram, né? Eles nos amparam, mas a nossa parte é qual? Alguma coisa tem que ter, o compromisso e a disciplina. Então vamos lá. A questão nessa casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha conquistado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos a ajuda dela. Modificará Odila com sua palavra coroada de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. Quarto capítulo e último, senda de provas. Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampara na máscara física. Ela adormeceu, o corpo dela parecia
relaxado, tranquilo, mas não era assim de fato que acontecia no plano do espírito. Enlaçada por Odila, a cujo olhar dominador se inclinava submissa, não nos identificou a presença. Sai! Não vai sair não? Então entra. Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava, exclamando, né? Assassina, assassina, e todas as acusações. Quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhamos-las, dirigem à praia onde ocorreu a morte do pequenino. Ou seja, essa sintonia também nos leva sempre aos mesmos lugares. Também a gente observa isso em outras, na reunião mediúnica, né? E em outros livros. Não posso compreender porque a infeliz se declarou inocente, comentou lá Hilário pensativo. Ele acha que ela matou, né? Por que tamanha provação, se não ela a autora do crime? Inquiri por minha vez. Zumira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Aquilo que a gente já discutiu, né? Aquilo que a gente já falou. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlia adoecia, desvelava-se a cabeceira do menino com ilimitada ternura. Isso provocou o ciúme da Zumira. Né? Ela, em razão disso, passou a ver no menino um adversário da felicidade doméstica. Ela já não tinha a mesma questão com a... Esqueci o nome da menina. Não tinha a mesma questão. Porque ela era doce. Né? Ela sabia levar... Evelina, obrigado. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava a ser aquele menino custoso também. Ele aproveitava, né? E ia irritando a madrasta. Permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração. Aquilo que a gente já falou, né, gente? Ela foi permitindo, o negócio foi crescendo, a ponto... Todos nós aqui, né, sabe que isso é um ato de uma irresponsabilidade, de uma crueldade muito grande com a criança. Mas a gente julgando aqui. Mas ela foi sendo tomada aos poucos a ponto de perder a noção. Enfim, ela deixou a coisa acontecer. Poderia ter retrocedido, ela poderia, mas deixou que a coisa acontecesse. E o Amaro ficou torturado, ficou doido com a morte do filho e passou a culpar a esposa, chamando ela de responsável e tudo mais. E aí tem aquela pergunta, mas à frente da lei, ela é culpada? O sábio mentor sorriu, significativamente considerou. Não, no sentido real da lei, né? Apesar de que nós tivemos um esclarecimento aqui jurídico. Mas, todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que nós vamos criando dentro da nossa cabeça? Se nós não somos, quem que é? Né? Se nós não somos responsáveis pelas ideias que a gente vai juntando na cabeça, quem que é? Então, Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. Aí tá falando aqueles atenuantes que eu já falei. Tem vários atenuantes. Mas ela é responsável pelos pensamentos que foi abrigando. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino.
E o pequeno em toda a história inquiria admirado. Júlio foi conduzido à região que lhe é própria, ou seja, dos suicidas. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade. De toda a verdade? Perguntou. Infelizmente, explicou o venerando instrutor. A infortunada criatura, aí vai explicar a situação da Odila. Ela tem um centro genésico plenamente descontrolado. Isso lhe impede a visão mais ampla. Ele está falando aqui que a Odila era uma pessoa boa, mas ela tinha uma fixação no marido. Provavelmente, ela tinha assim... Eu entendi foi isso, né? Ela era muito apaixonada pelo marido. Tinha uma fixação sexual, talvez, forte, e ela não aceita, né? Ela desencarnou, não aceita que outra mulher esteja ocupando esse espaço agora. Ó, vai terminar a chamada, mas a gente termina antes. E aí, essa desencarnou no largo vigor, nova, né? Do seu idealismo feminino. Sem uma fé, sem um esclarecimento da fé religiosa capaz de lhe reeducar esses impulsos. Correu livre esses impulsos, né? Não teve uma educação nesse sentido. Ia perguntar algo novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou que nos puséssemos a observar. Então, assim, a gente vai observar essa questão que aconteceu na praia com elas no próximo capítulo. Eu marquei aqui, eu tinha achado também, ô Zilda, aquele seu fichário, não sei se foi o mesmo, esse aqui que eu achei. Eu só peguei aqui os que estão, o que apareceram, né? Então, André Luiz é discípulo de Clarencio e autor dessa coleção. Clarencio é um dos 12 ministros de Nosso Lar. O Hilário é o colega de André Luiz. Quando encarnado foi médico também. Eulália é a cooperadora. Evelina é a menina. Odila foi a mãe de Evelina. Azumira, a madrasta, a nova esposa do Amaro. O Amaro é o pai do Evelina e do Júlio. O Júlio é o menininho que se afogou. Então, conseguimos aí fechar a tempo, dando uma corrida agora no fim, né? Convidá-los para a gente fazer a nossa prece e para que a gente possa refletir ainda, continuar refletindo. Lembrando, gente, que eu não considero, sempre falo, né, que isso não é um estudo, uma leitura mesmo que a gente faz em conjunto, né? Apesar da gente até aproveitar, aprofunda bastante, reflete bastante, né? Mas um estudo a gente pegaria outras obras e leria junto e não seria tão corrido quanto a gente faz aqui. Mas, ainda assim, quando se faz a leitura desses capítulos, se ouve os áudios, se fica refletindo, nós trazemos a espiritualidade para dentro da nossa casa e a sintonia que a gente faz. Então, é um tratamento espiritual, sabe? Ele é capaz de fazer com que a gente, às vezes, saia da vibração baixa que a gente está pelas experiências do dia a dia e eleve um pouco, entendeu? Então é muito válido. Queria pedir... Você pode fazer a prece para a gente, Zilda? Posso. Lembrando que eu coloquei lá nos personagens, que eu achei lá na FEB, que o Hilário, ele também foi psicografado por Chico Xavier, né? Hilário Silva. Lá na FEB fala, né? Eu coloquei lá dos personagens, achei interessante. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecer por esse momento de tantos esclarecimentos, de troca de informações, de posições diversificadas, que isso enriquece muito o nosso entendimento, né? Pessoas que são
cultas, que sabem posicionar os seus pensamentos de maneira conforme as suas funções na vida terrestre, nossos advogados, nos esclarecem tanto e enriquece o nosso estudo. Pedir a proteção do Mestre Jesus para esses nossos estudos de todos os dias, que Ele esteja conosco durante a leitura dos capítulos, para que na quinta-feira estejamos conscientes e mais preparados para o enfrentamento da nossa jornada terrestre. Pedimos à Mãe Maria também sua proteção, sua iluminação, e vamos encerrar os trabalhos de hoje com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Gente, obrigado pela companhia. Até semana que vem. Vão escolhendo aí, gente, lá do nosso cronograma, quem gostaria de apresentar mais pra frente. Semana que vem, a Zilda vai fazer essa explanação aqui pra gente, né? Ô Jorge, mas eu chego um pouquinho atrasada, tem problema? Por causa do culto, né? A gente faz o culto antes. Não, a gente vai segurando aqui, tá? Faz uma retrospectiva aí, um debate aí, que a hora que eu chegar eu começo. Isso, e aí você já sabe, né? Que 4 capítulos você vai ter que, né? Pode deixar. Eu faço tô acostumada com as aulinhas lá do nosso... Beleza. Ah, gente, falar em Nosso Lar, já vai ser a estreia agora, né, do Mensageiros. Vai ser dia 26, 25. Vocês correm lá e garantem o ingresso lá na estreia. Ah, verdade, hein? Vamos ajudar o oceano lá, hein? Verdade. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Tchau a todos. Obrigada. Obrigado a vocês.